Mais uma vez, boa noite a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Hoje faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Ruth 1, versículo 1 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Vamos orar? Pai, nessa noite nós louvamos o Teu nome e acabamos agora de fazê-lo de forma cantando. E agora nós queremos louvar o Teu nome participando ativamente da exposição desse texto da Sagrada Escritura. Nós reconhecemos que, devido ao pecado, nossa capacidade de discernimento espiritual ela foi limitada. E hoje, limitados que somos, não somos capazes de reconhecer o que vai além dos nossos olhos físicos. Por isso, agora nós pedimos ao Espírito Santo que seja o nosso professor e nos ilumine acerca dessa palavra agora exposta. Pai querido, abençoa a Tua igreja. Esse é o objetivo que busquei a semana inteira, Deus. Trazer uma palavra para que os Teus filhos fossem abençoados. Como isso acontecerá não cabe a mim, apenas ao Teu Santo Espírito. E eu confio que o Senhor convencerá aqueles que precisam de exortação, e o Senhor confortará aqueles que precisam de consolo. Mas, acima de tudo, o Senhor nos edificará, pois fiel e digna é a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu fiz uma grande introdução e trouxe um panorama geral sobre o livro de Ruth e os 2 conceitos, aliás, 2 modelos de relacionamento. Um modelo contratual e um modelo aliancista, baseado no amor incondicional. O modelo contratual, obviamente, é muito fácil de percebermos, pois nós o vivenciamos todos os dias. Onde cláusulas, onde você me oferece algo e eu, em contrapartida, te ofereço algo, e se uma das partes não cumprir com sua parte no acordo, esse contrato é quebrado e existe um rompimento desse relacionamento. Isso a gente se dá principalmente nos relacionamentos comerciais. Mas o fato é que essa ideia contratualista, ela também se estende a relacionamentos, infelizmente, onde muitas vezes o casamento ele é desfeito porque existe uma expectativa irreal de um contrato. Eu te amo até que você me dê aquilo que eu espero que você me dê. Eu te amo até que você continue sendo bela, formosa, ou bonito, charmoso. Eu te amo até que. E aí a gente viu semana passada que o livro de Ruth ele vem para quebrar paradigmas. E claramente ele aponta para Jesus Cristo, que é o autor e o representante do amor perfeito, o amor que não é contratual. Aliás, se existe um amor que não é contratual, é o amor de Jesus Cristo por nós. Porque mesmo nós, sendo seus inimigos, Ele
morre na cruz por amor a nós. Falamos muito semana passada. E hoje eu quero ser breve. Quero ser muito breve no meu sermão. Mas eu quero também ser objetivo e contundente. Por isso eu pedi tanto a Deus durante a semana, para que Deus fale no seu coração, assim como falou no meu coração. E aqui são 5 versículos, mas são tantas lições que nós podemos tirar dessa pequena perícope, e eu humildemente quero trazer três lições para compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, a gente vai perceber o quê? Que o livro de Ruth é um livro de um drama familiar, onde surgem o quê? Vários problemas. Mas também um livro que fala sobre força, sobre amizade, sobre beleza e sobre a providência de Deus, recompensando aqueles que são virtuosos. Segundo Hernandes Dias Lopes, o contexto daquela época era instabilidade política, moral e infidelidade espiritual. Era a marca daquele povo naquela situação. O povo buscava a Deus apenas para se livrar dos seus problemas. Um pouco parecido com hoje em dia também, né? Então, estava em aflição, vinham os babilônicos, sequestravam eles clamavam a Deus. Eles eram cativos no Egito, o faraó pesava a mão, eles clamavam a Deus. Eles tinham qualquer problema com os filisteus, a coisa estava difícil, eles clamavam a Deus. E Deus, na sua misericórdia, ouvia suas orações, e mandava Moisés, e mandava Davi, e mandava Josué, e mandava a libertação para o povo. Mas por que o povo passava por essas dificuldades? E aqui, no contexto de Ruth, porque logo no primeiro versículo nós temos aqui a Bíblia dizendo: na época dos juízes houve fome na terra. É lógico que você pode, sim, com toda razão, objetar e dizer o seguinte: olha, fome acontece. Existem aí desastres naturais, secas, El Niño, tantas coisas que pode acontecer de estragar uma colheita e realmente acontecer um revés na economia. Mas o fato é que quando nós pegamos o contexto do texto que estamos trabalhando, não apenas por inferência, mas diretamente, nós percebemos que essa fome, ela é o resultado de desobediência do povo de Deus. Desobediência. No último versículo, o livro anterior, está com a Bíblia aberta? Mantenha a Bíblia aberta. Volta lá para o livro anterior, Juízes. Último versículo do capítulo 21. Último versículo do livro de Juízes. Versículo 25. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, o contexto do livro de Ruth é essa. Olha, não havia lei, a lei era do mais forte, a lei é da ideia que vinha na cabeça da pessoa, e ela achava que estava muito bem, então fazia aquilo que dava na telha. Hoje não está muito diferente. Ah, mas nós temos tantas leis, elas funcionam? Sejamos sinceros. Pouquíssimas, não? Serão as nossas leis que impedem os crimes? Acredito que não, bem pouco talvez. E aqui nessa época de Ruth, o que imperava era o que dava na cabeça das pessoas. E o que estava dando na cabeça das pessoas? Fazer aquilo que era melhor, aquilo que lhe parecia melhor aos seus próprios olhos. E onde isso acontece? Versículo 1. Na época dos juízes, nessa época em que todo mundo fazia o que bem achava, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, olha só onde ele estava. Belém. Ele era da tribo de Judá. Este homem estava na terra prometida. Uma terra que foi dita aos antepassados deste homem.
Deus disse para o povo de Israel: eu vou mandar vocês para um lugar onde é maravilhoso, onde mana leite e mel. Aliás, o nome Belém, em hebraico, significa casa do pão. Casa do pão. Esse homem está no lugar onde Deus mandou o povo de Deus estar. Ele está no lugar onde o nome do lugar é a casa do pão. Mas olha só que paradoxo. Na casa do pão não tem pão. Na casa da fartura tem escassez. No meio do povo de Deus, no lugar que Deus enviou esse povo, existe insegurança econômica e alimentar. As coisas não estão funcionando como deveriam estar ou como deveriam esperar essas pessoas que ali estavam. E o resultado é a desobediência. É a desobediência. Lá no Éden, Eva, Adão, estavam num jardim. O que faltava para essas pessoas? Nada. Nada. O que levou à queda e à tragédia que nos encontramos? Desobediência. Desobediência. Então, não é o lugar em si que é a bênção para nós, nem as coisas que o lugar oferece. A verdadeira estabilidade, a verdadeira saciedade está em se fazer a vontade de Deus, onde Deus nos colocar. Se Deus nos colocar na casa do pão, nós devemos obedecer a Deus na casa do pão. E se na casa do pão, por algum motivo, faltar pão, o que nós devemos fazer? E o texto dessa noite vai nos trazer 3 pontos. E o primeiro ponto, que eu acho de suma importância, é acerca da tomada de decisões. O que fazer? Parece uma pergunta tão simples, tão banal. O que devemos fazer? Eu tenho certeza que ao longo da sua vida, até esse momento, você deve ter feito essa pergunta muitas, milhares de vezes. Qual é o próximo passo que eu devo tomar? Qual é a próxima decisão? O que eu devo fazer? E é interessante que esse primeiro capítulo do livro de Ruth vai contar sobre histórias de escolhas feitas, escolhas aparentemente impostas. Também vai falar sobre consequências de longo prazo, sobre as decisões que tomamos. E aqui, como eu disse para vocês, Belém significa casa do pão. E Meleque significa Deus é meu rei. Para aquele povo, os nomes tinham significados, tinham uma profundidade. Não era totalmente aleatório. Eu tenho uma cara de Enzo. Não, sabe? Vou Valentina. Não, os nomes tinham ali um significado. E Elimeleque significava Deus é meu rei. Interessante que um homem que tinha um nome cujo significado Deus é o meu rei, ele está na terra que o Deus dele, o rei dele, mandou que ele ficasse. Mas ele olha as circunstâncias e ele vê que não está favorável para ele, então ele tem uma ideia maravilhosa. Ao invés de eu prestar atenção no meu próprio nome, levar em consideração que Deus é o meu rei e eu estou no lugar que Deus, o meu rei, mandou que eu estivesse, eu vou buscar o que é melhor para mim, aquilo que vai me satisfazer a curto prazo. Por quê? Porque a fome bateu em Belém. E aqui, meus irmãos, já abrimos um leque de oportunidades para falar sobre esse assunto. Quantas vezes você toma decisões e você, autodenominado cristão, se você é cristão, você toma decisões sem levar em consideração esse nome que lhe foi dado através de preço de cruz, de sangue derramado do Cordeiro Imaculado.
Se você se chama de cristão, as pessoas te chamam de cristão, esse nome ele tem um significado muito, muito profundo. Não é à toa esse nome. O cristão é um pequeno Cristo, é um imitador de Cristo, ele emula o Cristo, o Salvador. E quando nós olhamos para Cristo, e todas as decisões que Jesus Cristo tomou enquanto pisou nessa terra, os registros estão à nossa disposição, você pode consultar. Jesus, ele vai escolher os 12 apóstolos. O que ele faz? Vai orar. Vai pedir direção ao Pai. Jesus, ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai orar, pede direção para o Pai. Ele vai para a cruz. Ele vai para o Getsemane. Ele vai orar. Ele vai pedir direção para o Pai. E em todas as vezes, ele pede direção. E em todas as vezes, ele faz o que o Pai determina. No Getsemane, então, ele suava gotas de sangue porque a sua angústia era tão grande, tão grande, tão grande que seus vasos se dilataram e ali, num estado profundo de tristeza e angústia, ele começou a suar gotas de sangue. Tamanha sua angústia. E ele faz aquela oração: Pai, tem uma decisão, eu tenho uma decisão a ser tomada agora. Agora, Jesus já foi me trair. Ele já está com as 30 moedas de prata na sacola. Ele já combinou com os soldados. Daqui a pouco eles estão aqui para me pegar. Mas, Pai, eu não quero. É amargo esse cálice. O que vem pela frente, o que vai acontecer, vai ser terrível. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E é interessante que o Filho do Deus eterno, ele vai tomar decisões que são importantíssimas, e ele não tira da sua própria cabeça, mas ele vai e consulta o Pai. Ele busca apoio de Deus. Ele busca forças do alto. E nós, pequenos cristãos, nós somos assim exatamente igual a Cristo, não é verdade? Nós tomamos todas as nossas decisões ajoelhados lá no nosso quarto e nós pedimos: Deus, me dê a orientação e me leve a fazer a tua vontade. Não é assim que funciona? Você tem um trabalho. Esse trabalho, ele está te exaurindo. E tem gente chata nesse trabalho. Não só tem gente chata, tem gente maldosa também nesse trabalho. E tem mais. Tem gente chata, tem gente maldosa e a comida do restaurante é horrível. E tem mais. Ganha pouco. E tem mais. Não dá cesta básica. E tem mais. Não tem plano de saúde. Gente, que lugar horrível. Pai, eu quero um emprego melhor, maior, um salário maior, com benefícios. E aí você vai orar, e a sua oração qual é? Pai, afasta de mim esse cálice, desse emprego ruim, e abre as portas do céu. Aí tem contudo na nossa oração? Ou a gente já coloca um ponto final? Em nome de Jesus, amém. Nós deveríamos colocar uma vírgula. E diante do nosso Pai, que conhece o nosso coração e sabe da nossa dificuldade, expor: Senhor, eu estou infeliz onde estou. Ganho pouco. Está ruim. Mas, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu acho que a minha vida pode melhorar se isso acontecer. Mas quem sou eu, Deus? Diante do Senhor que sabe todas as coisas. E o Senhor que sabe tudo. Fala para mim. Qual é a tua vontade? A tua vontade é que eu permaneça nessa situação? Será que o Senhor tem um plano na minha vida? Será que eu vou pregar o Evangelho para aquele chato? Será que o meu comportamento, de algum modo,
Vai quebrar o coração daquela pessoa maldosa? Será que o Senhor vai usar a minha vida? De alguma maneira? Será que o Senhor está trabalhando em mim? O Senhor está ensinando alguma coisa para mim? Nós fazemos isso? Dificilmente, não é verdade? E é tão corriqueiro, que nós vamos tomando decisões que não são boas. Não são boas. São pautadas, segundo o último versículo de Juízes. Cada um faz o que quer, porque não tem rei sobre nós. Nós falamos que tem. O nome dele é Jesus. Mas na prática, a gente não serve muito a esse rei. Nós somos os nossos próprios reis. E no nosso reino, a gente toma decisões. E a primeira decisão é o seguinte: poxa, esse emprego é ruim, esse emprego é bom. Então isso daqui é bom, então esse emprego aqui eu chuto. Esse casamento aqui, Senhor, está ruim. É só problema, é só dificuldade, é só... Então o que eu faço? Eu abandono esse casamento, Senhor. Eu vou para um segundo, para um terceiro, para um quarto, para um quinto. É isso que Deus quer? É isso? Você pergunta? Dificilmente. E olha só como é tão trivial. Quantos crentes, quantos cristãos, ao construir a sua vida, busca estar onde Deus quer que ela esteja? Quantos cristãos aceitam empregos sem levar em consideração que naquela cidade, naquele bairro, naquela situação, naquele país, não haverá uma igreja cristã séria que prega a palavra de Deus. Mas o salário é 3 vezes mais alto. Mas não tem igreja. Mas o salário é 3 vezes mais alto. Mas não tem palavra de Deus que vai alimentar o seu coração todo domingo. Mas é 3 vezes mais alto. E outra coisa, tem cesta básica. Mas é sua família, sua esposa. Mas é 3 vezes mais alto, tem cesta básica e tem plano dentário. Gente, sabe quanto custa um dentista hoje em dia? E seus filhos? Eles crescerão, irão crescer como? Como? Distantes da palavra de Deus, distantes da comunidade dos santos. O que eles aprenderão como normativo num lugar onde a palavra de Deus não é pregada? Mas pastor, assim você me quebra. É 3 vezes maior o salário, tem cesta básica, tem plano dentário e tem bônus no final do ano. É interessante que as pessoas procuram um bairro que seja um bairro tranquilo. Em primeiro lugar, numa nova cidade, se faz uma pesquisa. Onde são os bairros melhores? Aí vem lá, o full, né? Melhor dos melhores. Aí fala, puxa, mas é muito, né? O bom, bonito e barato. O meio termo. Olha, tem isso daqui. E aí você vai riscando o muito alto e vai tirando os muito baixos. E vai se adequando. E aí você vai fazer uma pesquisa e vai buscar o quê? Uma casa perto da escola para as crianças. Uma boa escola. Onde tem uma boa escola? Perto de um bom bairro. E aí você vai fazendo escolhas. E aí você continua fazendo escolhas. O que adianta eu morar num bairro bom, que tem uma escola próxima, mas não tem um supermercado, não tem uma farmácia, não tem nada. Tudo que precisa ser feito tem que pegar o carro e andar 8 quilômetros. É ruim também. Então a gente vai colocando. É uma casa, um bairro bom, perto de uma escola boa, perto de comércio, que seja acessível. E a igreja? Quando entra na lista? Depois que mudou, né? Depois que mudou na casa, está todo mundo feliz, ganhando bem.
Aí vai correr atrás da igreja. Se tiver, glória a Deus. Se não tiver, lascou-se. Lascou-se. O problema é que isso vai afetar o quê? No caso aqui do nosso Elimeleque, ele se destruiu. Mas ele não destruiu só ele próprio. Ele destruiu a família dele. Ele era um homem rico lá em Belém. Ele não tinha necessidade de sair de lá. Ele tinha recursos. Mas ele quis se adiantar. Ele quis proteger o seu patrimônio. Ele teve uma boa ideia. E talvez hoje nós concordássemos com ele. Bem razoável a escolha dele. Mas ele só tomou essa decisão porque em nenhum momento, ele considerou a vontade de Deus. Pois se a fome chegou e era por desobediência do povo, o que caberia a um homem de Deus e sua família cristã? Fugir? Fugir dos problemas? Ou enfrentar os problemas e clamar a misericórdia de Deus? Enfrentar os problemas e, se for necessário, perder os bens, mas não perder a intimidade com Deus, não perder o compromisso da fé que ele assumiu com o Senhor Deus. Hoje, será que as pessoas não agem como Elimeleque? Com medo de perder o dinheiro, com medo de perder o emprego, com medo de perder o conforto, abrem mão de suas vidas com Deus? Será? E é um fenômeno que não ataca somente os jovens. Todas as idades. Aquele que toma decisões independente da vontade de Deus, em algum momento, não importa a idade, ele vai ver uma oportunidade diante de si. Ele vai olhar para a vida dele e vai falar: puxa, eu estou aqui nessa igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos, há 1 ano, não sei, eu sirvo a Deus há 30 anos. Mas está difícil. Está difícil. É uma luta. O emprego não é bom. Tem um monte de gente chata na minha vida. E eu mesmo, não sei, eu estou passando por um momento de aridez na minha fé. Eu não fico mais emocionado quando canto um louvor a Deus. Às vezes, eu cochilo enquanto o pastor está falando das sagradas letras. Porque meu coração não está naquilo. Mas quando eu vou num barzinho, pastor, 40 minutos eu durmo, mas no barzinho, 3 da manhã eu tô pilhado, eu quero conversar, eu quero beber, eu quero falar, eu quero fazer churrasco, eu quero comer, eu quero... Quando tem reunião de oração, reunião de oração, chato, aí, né? E vai que alguém pede para eu orar, eu não sei orar. Você sabe orar? Eu não sei orar. Mas aí vai no churrasco, aí vai no aniversário, é a estrela do negócio, conta a piada, gesticula e faz o auê, é uma maravilha, fala de futebol, fala de não sei o quê, mas na reunião de oração é uma tábua. Eu não sei abrir minha boca para falar: Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Está na igreja? Não está bom. Onde está bom? No mundo. No mundo está bom. Sabe por quê? Porque no mundo eu posso fazer o que eu quiser. Não tem rei sobre mim. Então eu faço o que der na minha telha. E o que der na minha telha eu faço mesmo. Então se eu precisar trair meu cônjuge, eu vou trair. Por quê? Porque todo mundo faz. E é legal.
É felicidade, é prazer. Se eu quiser encher a cara, eu vou encher a cara e não vai ter pastor me xaropando na segunda-feira, chamando minha atenção. Por quê? Porque todo mundo bebe. E aliás é legal, beber até cair, o pessoal acha engraçadíssimo. Eu vou usar droga, por quê? Porque eu posso, não tem rei sobre mim. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu vou externar a minha felicidade e buscar essa felicidade onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Por quê? Porque a vida é minha. E se a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. E eu vou viver a minha vida. E aqui o Elimelec fala, eu vou viver minha vida. Vou sair dessa Belém. O negócio está ruim, não estou satisfeito. Estou aqui numa situação que eu não estou gostando. Mulher, faz as malas. Filhos, faz as malas. Vamos para onde? Para Moabe. E onde é Moabe? É um lugar onde o povo adora outros deuses. É um povo idólatra. Não é só isso. É um povo que perseguiu o povo de Israel. Não é só estar longe da igreja, é cair no mundão. É chutar o balde. Mas o Elimelec, a gente pode pensar o seguinte, né? Não, mas eu não vou também chutar o balde. Eu só estou saindo da igreja. Eu só estou saindo da vontade, debaixo da vontade de Deus. Eu vou ficar curtindo na minha casa. Entendeu? Se eu beber, bebo na minha casa. Se eu embriagar, eu deito e durmo. Se eu fizer alguma coisa errada, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém precisa ficar sabendo. Eu não vou me contaminar. Elimelec foi, tomou decisão. E meus queridos, eu acredito que já naquela época, ele já pensava na possibilidade de uma máquina do tempo. Eu tenho certeza disso. Alguém já teve esse desejo de ter acesso a uma máquina do tempo? Quem nunca teve? Voltar lá naquela situação, no passado, fazer diferente. Se a gente tivesse a oportunidade, a gente usava essa máquina do tempo. E aí, mais um detalhe. Quantas vezes? Toda hora a gente usava essa máquina do tempo. Por quê? Porque a gente toma decisão ruim. Quem quer usar a máquina do tempo? Quem toma decisão ruim. E a gente percebe que toma decisão ruim quando? Quando o tempo passou. Por quê? Porque nós vivemos cronologicamente de maneira linear. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, daqui a pouco deixou de ser. Foi. E a gente não pode voltar atrás. As decisões que tomamos, elas nos acompanharão pelo resto da nossa vida. Eu não sei se você tem decisões a serem tomadas, mas eu digo para você, está solteiro? Está solteiro? Pede a orientação de Deus e fala, Pai, me mostra a tua vontade. Pode falar, ele é lindo, ele é linda, ele é charmoso, ela é charmosa, é engraçado, e não sei o quê. Pode falar. Mas, por favor, coloca uma vírgula na oração e diz para Deus assim, Pai, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Porque depois que você sair da vontade de Deus e colocar uma aliança no dedo do outro e prometer amar e respeitar até que a morte o separe, acabou. Não adianta depois querer máquina do tempo. Porque sabe por quê? Porque não tem. Não existe. Não existe máquina do tempo. Se tivesse, Eva tinha usado ela lá no Éden. Se você é casado, ore ao Senhor e peça orientação a Deus acerca das decisões que você deve tomar no seu casamento. O casamento está ruim, a mulher é goteira, fala,
ela fala, implica. É uma megera. Pai, minha vontade é brigar com essa mulher. E, nossa, falar um monte de verdade para ela. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E qual é a tua vontade, pai? Aí vai para a Bíblia. E a Bíblia fala o quê? Assim como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, ame sua esposa. Se preciso, morra por ela. Invista na vida dela. Descubra por que ela está insatisfeita. Por que ela reclama tanto. Conserta a porcaria da resistência do chuveiro. Vai melhorar. Um pouco vai. E do outro lado é a mesma coisa. Senhor, eu casei com um príncipe, mas depois da lua de mel, acho que eu beijei errado e ele virou um cavalo. Ele é estúpido. Me trata mal. Não presta atenção nas minhas necessidades. Minha vontade é de dar um passe livre para ele. Vai embora. Contudo, não seja feita a minha vontade. Seja feita a vontade de Deus. E o que Deus diz acerca disso? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Mulheres, sejam ali companheiras idôneas. Mulheres, cheguem nos seus maridos. Conversem com ele. Não acho que ele vai descobrir, porque você está dando um gelo nele, o que ele fez de errado. Ele não vai. Converse. Busque ajuda. Se resolva. Invista no seu casamento. Quando namorava, maquiagem, cabelo bonitinho, chapinha, unha pintadinha, perfuminho. Casou, cabelo desse tamanho, camiseta da eleição, né? Cheiro de alho e cebola. O homem vai ficar meio, sei lá, né? Um pouco menos sensível aos seus atributos. Mas jovens, vocês estão tomando decisões importantes agora. Talvez a faixa etária que mais toma decisão importante, pois serão decisões que acompanharão vocês pelo resto da vida. Não sejam tolos. Não busquem fazer aquilo que te agrada agora, imediatamente ou a curto prazo. Tenham paciência. O mundo não vai acabar semana que vem. Tenha paciência. Aguarde em Deus. Busca a orientação de Deus. Eu sei que talvez os pais, talvez a igreja exija de vocês comportamentos que vocês não estão maduros o suficientes ainda para corresponder à altura. Mas sejam humildes e digam: Senhor, eu não entendo por que meu pai me proibiu disso, daquilo, e minha mãe pega no pé dessa maneira. Eu não entendo, Deus. Eu acho que eles são meio ultrapassados. Eu acho, Deus. Eu acho que eles não entendem como funciona o mundo hoje. Porque lá no tempo deles era uma coisa. E agora eles querem pôr o tempo deles no nosso tempo. Deus, eu acho que eles estão aí exagerando. Contudo, seja feita a tua vontade, Deus. Eu confio que o Senhor deu eles para cuidar de mim, então eu vou respeitá-los. Até o ponto de não ser contrário à tua palavra, eu vou respeitá-los, mesmo que eu não entenda. Ponto 2. Desejos. Se o primeiro, que é a tomada de decisão, de aquele Meleque tomou a pior decisão possível, nós devemos entender o porquê ele fez isso. Muitas vezes, os desejos
do nosso coração nos afasta de Deus. Não é raro nós olharmos para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde do que a nossa. Não é raro ficarmos insatisfeitos com aquilo que nós temos ou no tempo que nós temos essas coisas. Jesus, ele contou uma parábola que é muito rica. Lá em Lucas 15, ele disse que havia uma família, um pai, 2 filhos. O mais novo dos filhos, um belo dia, ele queria aproveitar a vida. E ele disse para o pai: pai, me dá a minha parte na herança. Lógico que não existe isso hoje, não existia naquele tempo. Não existe herança. Você não tem herança enquanto seu pai está vivo, enquanto seus pais estão vivos. O que os pais têm é dos pais. Se eles vierem falecer e tiver alguma coisa, você herda. Mas se eles decidirem desfazer, não é da tua conta. Mas aquele filho olhou para o pai e falou assim: pai, eu me sinto dono disso daqui. E o senhor está atrapalhando minha vida. O senhor está me segurando. Está impedindo eu usufruir daquilo que eu posso ter de prazer. Já que o senhor não morre, faz de conta que o senhor morreu para mim e dá a minha parte, como se o senhor tivesse morrido. E é interessante que o pai, ele dá. Ele dá. E aquele filho, ele cai no mundo. E no mundo, ele come, ele bebe, e ele usufrui desse dinheiro, ele faz coisas que o seu coração desejava. Achando que na casa do pai, ele tinha pouco. Não era bom o suficiente. Mas vocês conhecem a história. Vocês sabem. Um dia o dinheiro acaba. Um dia Deus pesa a mão, meus queridos. E nessa parábola não foi diferente. Pois conta na parábola que aquele jovem, já ali desperdiçando seus últimos recursos, chegou fome naquela região em que ele estava vivendo, de maneira anababesca. E ele entrou numa condição tão terrível, que ele foi trabalhar alimentando porcos, que para um judeu é a pior coisa do mundo. E pior, ele passava fome literalmente porque ele queria comer a lavagem dos porcos, nem isso podia fazer. E aí eu quero alertar vocês, não ameaçar, tá bom? Porque quem sou eu? Misericórdia, Deus me livre disso. Mas eu quero alertar vocês porque eu me incluo nessa exortação também. Deus é paciente. Ele é. Elimeleque fugiu da vontade de Deus e foi morar em Moabe. E eles moraram lá por quanto tempo? 1 ano? 2? 3? 10 anos. 10 anos. Durante 10 longos anos, eles ficaram distante da vontade de Deus. Deus passou a foice. Na primeira foiçada, Elimeleque já foi. Mas eles não voltaram para Belém, eles não buscaram a vontade de Deus, eles nem se preocuparam na atitude que tinham tomado. E Deus passou a segunda vez a foice. E quando passou Deus a segunda vez a foice, foram-se os 2 filhos também. Tudo estava indo bem.
Saíram da casa do pão, onde não tinha pão, foram para uma terra onde não tinha Deus. Mas onde não tinha Deus, tinha pão. E tinha mulheres para se casar. E eles se casaram com as mulheres daquela terra, onde não tinha Deus. Mas onde tem tudo, e Deus não está, ninguém tem nada. E é interessante que o terceiro ponto, que são as consequências, nós percebemos que, olha gente, em um versículo, 2 versículos, a Noemi, ela é totalmente destruída, a casa dela. Ela era bem de vida, abastada, marido rico, foi para uma terra sem Deus, perdeu o marido. Os filhos, vontade de Deus. Se os pais não buscam a Deus, não fazem a vontade de Deus, por que os filhos vão fazer? Os filhos se casam com mulheres da terra que não tem Deus. E Deus vem e toma a vida dos filhos, dos dois ainda. Num período de 10 anos. Eles tinham tudo. Só não tinham a paciência de esperar em Deus. E foram fazer o que queriam. E fizeram. E perderam tudo. Tudo. Deus é paciente. Deus é paciente. Mas Deus não é moleque para que o homem brinque com ele e ache que não vai ser cobrado em nenhum momento da sua vida. Eu sei que tem muita gente, mas muita gente, que saiu debaixo da vontade de Deus. Talvez você conheça alguém assim. E se deu muito bem. E talvez esteja muito bem, até hoje. Mas eu tenho uma confiança plena que essa calmaria, essa tranquilidade e essa pseudo-felicidade é apenas o olho do furacão. Sabe o que é o olho do furacão? Quando tem a tempestade, quando tem lá o vendaval, quando tem lá o ciclone, quando tem o tufão, quando tem aquela situação, em volta a vaca voando, telhado de casa arrancada, carro capotando, um negócio gritando, morrendo gente. Tem o olho do furacão. O olho do furacão nem inventa. Nem inventa. Fica parado. É uma paz. Uma tranquilidade. Não queira viver no olho do furacão. Não queira. Uma hora ou outra, ele se fecha. E tem muita gente que saiu debaixo da vontade de Deus. Está vivendo tranquilamente no olho do furacão. Durante 10 anos eles viveram assim. Mas um dia o cerco se fechou. E um dia o cerco se fechará na vida daqueles que se afastaram de Deus. E não é um desejo, é um lamento. Não houve tempo para Elimeleque voltar para Deus e confessar o seu pecado. Não teve tempo para os filhos dele. Morreram naquela terra sem Deus. Eu sei que para muitos a vida é uma sucessão de crises. Eu sei, a vida é assim. E a gente tem que tomar decisão. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não tome decisões que te afastam de Deus. Mesmo que a proposta for maravilhosa.
mesmo que for um alívio de uma pressão ou de um medo. Não se acovarde diante das tribulações. Não fuja da presença de Deus, mesmo se o mundo estiver caindo ao seu lado. Abram lá, 2 Coríntios capítulo 4. Meus irmãos, esse é um texto que eu revisito constantemente. Todas as vezes que eu quero sair de Belém e quero fazer aquilo que me agrada, porque as coisas não estão boas, eu vou para esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz assim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Meus queridos, ser cristão não é um mar de rosas, como muitos prometem. Ser cristão é pegar a cruz e seguir o Cristo. Ser cristão é tomar decisões que vão machucar na carne. É passar por situação e não desistir. É entrar em batalhas que você sabe que você não tem força para ganhar, mas você espera em Deus a vitória. É ter fé, confiança na provisão de Deus. Se a videira não der o seu fruto, Deus fará chover pão do céu. Ele já fez. Ele pode fazer de novo. E Ele faz na sua vida. Ele pode fazer na sua vida. Por isso, numa crise, seja financeira, seja relacional, ou até mesmo espiritual, a solução nunca é fugir da presença de Deus. Nunca fuja da presença de Deus. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Eu não fujo, mas também não busco. Eu sou meio termo, cima do muro. Eu tenho uma notícia um pouco chata para dar para você. Tem uma historinha que é muito antiga e que o pastor gosta de contar. Eu vou contar para vocês. Vocês já conhecem, provavelmente. Conta-se uma história em que um homem, ele estava em cima do muro. E nessa história, do alto do muro, ele olhava para o lado e via ali muitos anjos. E esses anjos, eles estavam ali preocupadíssimos e dizendo para o homem: fulano, desce desse muro, vem para cá. E nessa história ficava claro que aquele lado do muro era o lado do céu. E os anjos falavam: vem para cá. E do alto do muro, o homem olhava para o outro lado e tinha ali um bando de demônios, e eles estavam muito tranquilos. Eles nem olhavam para o homem do muro. E ele olhou para um lado, o anjo: vem para cá, vem logo. E ele olhava para o outro lado, nem aí para ele os demônios. Aí ele falou: mas poxa, mas tá alguma coisa errada, né? Então ele vira para os demônios e diz: vocês aí, prestem atenção em mim aqui. Desse lado aqui tem um monte de anjo pedindo para eu pular do muro e ficar aqui. Por que vocês não pedem para eu pular do muro e ficar do lado de vocês? Vocês não querem uma alma para o inferno? Um dos demônios
olha para ele com desdém e fala assim: bobo é você, a gente está tranquilo, o muro é nosso. Quem está em cima do muro já tomou uma decisão. O não tomar decisão é uma decisão tomada. Eu não busco a Deus, mas eu não busco o mundo. Então você, meu querido, você está no mundo. Eu não busco a Deus, mas eu também não sou contra as coisas de Deus. Amigo, você tá no muro. E o muro é do inferno. E quem está em cima do muro está condenado. Eu quero terminar fazendo um apelo para você. Se você está longe da vontade de Deus, se o teu coração, se o seu corpo está aqui nessa noite, ou você que está me assistindo em casa, se sua alma está longe da vontade de Deus, eu vou falar para você: agora é a hora certa. Se conserta, se arrepende, clama a misericórdia do Cordeiro, pede perdão dos seus pecados, confessa suas faltas, ajoelhe-se diante de Deus Todo-Poderoso, se arrependa, se arrependa. Eu não sei se domingo que vem você vai ter essa oportunidade. Eu não sei se amanhã você vai ter essa oportunidade. Talvez Deus está dando uma oportunidade para você hoje. Talvez você não acorde amanhã cedo. Nós fomos tão impactados essa semana. Nós oramos por uma família muito jovem essa semana. Um rapaz de 28 anos. 28 anos. Um filho de 4 e um bebezinho de 8 meses. Trabalhava na mesma empresa que os nossos irmãos aqui trabalham, alguns deles na Embraer. E ele foi dormir. Ia trabalhar no dia seguinte, como sempre fazia. Mas pela manhã a esposa viu que ele não foi trabalhar. Não levantou da cama. Ele morreu. Teve um problema no coração que foi fulminante. 28 anos. Será que aquele jovem imaginou que não teria tempo? Eu duvido muito. Mas não teve. Espero que ele esteja no Senhor, conforme as misericórdias do nosso Deus. Mas o apelo que eu faço para você é baseado nisso. Na probabilidade real que talvez não estejamos aqui amanhã. Então, se você está longe de Deus, eu quero fazer o convite para você voltar para casa. Volta para a casa do pão. Ah, mas pastor, vai ter dificuldade, pastor, vai ter restrição, vai ter... Volta. Volta. O Senhor vai te dar força. O Senhor proverá na sua vida. E se você estiver em cima do muro, ah, mas eu não é bem assim. Não tem meio termo com Deus. Ou é ou não é. Não tem meia cruz. Você é ou você não é. Desce do muro agora. Agora. Não brinca com Deus. E se você não está em cima do muro e nem está distante da vontade de Deus, mas sua vida está muito difícil, e talvez espiritualmente mesmo, você esteja aqui ou me assistindo e no seu coração está um vazio,
E você fala, pastor, eu tenho orado, aliás, eu estou até desistindo de orar, porque a oração não passa do teto, e eu não sinto vontade, e eu não sinto prazer nas coisas de Deus, é muita pressão, é muita angústia, é muito problema, é muita dificuldade. Então eu quero encerrar pedindo para você abrir sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Eu não sei qual a sua luta, se são lutas externas ou lutas no seu próprio coração. Eu não sei se é tentação ou é um pecado que te consome. Eu não sei, mas no Senhor eu posso te afirmar. E eu convido você nesse momento, me acompanhar na leitura de Salmo 91, te afirmar que no Senhor há consolo. A palavra do Senhor diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem em seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu convido você agora a baixar a tua cabeça. Fala para o Senhor agora. Eu não sei que tipo de oração você vai fazer agora. Talvez você pergunte a Deus: Senhor, tem uma decisão a ser tomada. Contudo, eu quero que essa decisão seja para a honra e glória do Teu nome, não para o meu conforto. Talvez sua oração seja uma oração de confissão de pecado. Senhor, eu tenho andado distante dos Teus caminhos, eu tenho agido como rei da minha própria vida, mas eu confesso agora que Tu és o Senhor, o único Deus. Fale com Deus agora.
Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Teu Santo Espírito agora visite os corações e receba essas orações, e que o Teu agir traga cura, traga restauração, derrame perdão, que alianças sejam renovadas contigo nessa noite, pecados abandonados, que as tentações não tenham êxito na vida dos teus servos. E que o teu povo seja paciente, espere em Ti, confie em Ti, busque a Ti. As decisões tomadas que trouxeram prejuízos, eu peço agora, Deus, do jeito que só o Senhor é capaz, tenha misericórdia, minimiza os danos, renova, multiplica as bênçãos e restaura. Eu peço em nome de Jesus, Deus, que aumente a alegria no coração daqueles que te servem e aumente a fé dos que estão passando por provação. Supra as necessidades. Aqueles que estão financeiramente em dificuldades, mostra, Senhor, o Teu milagre na vida deles. Aqueles, Pai, que estão com o coração entristecidos por problemas de relacionamento, seja familiares ou de amizades, Pai querido, derrama o Teu bálsamo e dê sabedoria. Aqueles que estão fracos, abatidos, cansados, renova as forças, sustenta, em nome de Jesus. Amém. Se durante a semana essa palavra falou com você e você quiser ajuda, se você quiser conversar ou quiser compartilhar sua luta, eu estou à disposição. O gabinete do meu escritório está sempre aberto e eu tenho prazer de receber aqueles que precisarem e desejarem. Convido-os a ficar em pé. Que o amor do Pai, a redenção em Cristo Jesus e a comunhão no Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.